Graça e paz, igreja. Uma alegria estarmos mais um domingo. À noite, com a graça do Senhor, nós teremos a presença da missionária, como é o nome dela, Carlinha? Rosimar, que atua ali no povoado Mussuca. Se posso estar enganado, mas é uma comunidade quilombola, tenho quase certeza, não é isso? Comunidade quilombola, os que não sabem quilombola, são aquelas comunidades remanescentes daqueles que lutavam contra a escravidão, que fugiam, né, da escravidão e formavam essas comunidades. Nós temos ali, aqui pertinho em Laranjeiras, nós temos várias comunidades quilombolas reconhecidas pelo governo federal, mas essa aqui de Laranjeiras, a missionária estará aqui conosco, né? Então estaremos aí tendo essa alegria de recebê-la. Ontem tivemos o nosso delicioso jantar dos namorados. Foi uma delícia. Terminamos com um delicioso petit gâteau. Petit gâteau não é gato, no churrasco de gato não, né? É gato, nome bonito para churrasquinho de gato. Petit gâteau. Não, é um negócio mais sofisticado, meus irmãos, né? Tem um sorvete aí, um negocinho aí, parará. Estou sentindo muita falta de alguns casais aqui, né, pastor Neto? Quem estava aqui ontem no jantar dos casais, levante a mão. Poucas pessoas. Se tínhamos 50 pessoas ontem, né, tínhamos 50 pessoas, 25 casais, né? Muito bom, graças a Deus. E você, casal, sentimos a sua falta, você que não pôde ir, se programe, né? Os ministérios da igreja, eles tem como objetivo servir a igreja de Jesus Cristo, por meio de cada área ministerial que assim atua, né? Então é muito bom. Teremos em novembro uma viagem a Maceió, já vai juntando aí os real, colocando, vai ficar barato, né, pastor Neto? Então, mas já vai colocando Maceió, pegar um bronze lá naquelas praias maravilhosas de Alagoas. Então vai se programando, gente, vamos se programando, é muito bom a gente participar destas coisas. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Esdras. Nós estamos, queridos, chegando a mais um fim da leitura bíblica que nós estamos fazendo como igreja. Nós estamos terminando agora os livros históricos. Começamos, né, lembrando, com a leitura do Novo Testamento, fomos para Salmos, Pentateuco, livros históricos. Se Deus permitir, na próxima semana, próximo domingo, nós entregaremos mais marcadores de Bíblia, dessa vez com livros, profetas maiores em X dias. Ainda tem que fazer os cálculos aí. 2 capítulos por dia é a nossa leitura comunitária. Então, livros profetas maiores, depois profetas menores, né? Profetas maiores também tem esse nome porque só Isaías são 66 capítulos e é cada capítulo longo. Mas graças a Deus é bom a gente estar lendo como igreja, tá certo? Então, e nós chegamos aqui agora em um momento muito crucial na história da salvação, na história da revelação de Deus para nós. Por isso nós precisamos, queridos, entender Esdras e Neemias como um divisor de águas para as nossas vidas, para também a história do povo hebreu, do povo judeu, mas também para nós, cristãos. Por quê? Porque Esdras e Neemias vai ser o momento em que nós teremos a transição do Velho para o Novo Testamento. Porque depois de Neemias, que é contemporâneo também de Esdras, nós vamos ter o período interbíblico, chamado assim interbíblico, intertestamentário. Porque os profetas que profetizaram, profetas maiores, profetas menores sobretudo, que já são mais recentes, esses profetas menores irão profetizar aqui nesse tempo, como Ageu e Zacarias, que vão profetizar justamente nesta época de Esdras. Então, o tempo histórico é aqui.
Então, nós estamos em um momento culminante em que Deus estará demonstrando a sua bondade, o seu plano de salvação para o povo de Deus. Vamos abrir Esdras capítulo 1, versículo 1. Vocês podem acompanhar também aí na tela. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, e essa parte é muito importante para nós, falado pelo profeta Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Vamos orar só até aqui. Pai Santo, nossa gratidão, porque ao olharmos esse texto, o livro de Esdras e de Neemias, nós podemos contemplar o teu cuidado para com o povo judeu, o povo hebreu, mas também podemos contemplar a história da salvação, aquilo que o Senhor planejou antes da fundação do mundo. Podemos contemplar o cuidado do Senhor para com o seu povo, e isso chega até nós, porque nós somos alvos da tua graça, da tua misericórdia derramada em nosso favor. Por isso, Pai Santo, que nesta manhã possamos contemplar brevemente como a história do Senhor, como a história registrada no livro de Esdras, da volta do povo judeu do exílio, como a história dos exilados de Judá, nos ajuda a compreender a nossa própria jornada de fé, rumo à Nova Jerusalém, rumo à santidade plena que o Senhor nos tem prometido. Que possamos nos unir a essa história, para que possamos nos fortalecer os nossos pés e entender bem a nossa missão aqui nesta terra, tudo para a tua honra e para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como os irmãos já estão cientes, nós estamos falando aqui desse livro de Esdras e Neemias, que vai falar sobre o retorno do povo judeu, que tinha sido levado para o cativeiro da Babilônia. E após eles terem sido levados para o cativeiro da Babilônia, para se cumprir a palavra do Senhor, Deus manda de volta o povo judeu para Jerusalém. Não mais Israel, o reino do norte não mais existe, as 10 tribos. Aqui agora nós temos só a tribo de Judá e de Benjamim, então chamados de judeus por conta de Judá aí, que é a maior tribo, e eles agora retornam. E ao retornar para Jerusalém, 3 homens são levantados por Deus, cada um com um propósito. Primeiro, Zorobabel é enviado para Jerusalém como governador, é o líder dos exilados de Judá, que saem da Babilônia e vão para Jerusalém, e é Zorobabel que vai organizar, que vai fazer todo aquele trabalho de administração, de assentamento, de assentar o povo judeu a partir das suas famílias. E vocês vão perceber no livro de Esdras, quem está lendo percebeu isso, aqui tem as listas, os registros históricos, que é para realmente ser uma coisa bem feita. Então Zorobabel é esse líder político, é um político. Zorobabel é um político, que Deus levanta, um judeu, um homem de Deus, que é levantado como governador para ser o líder do povo no seu retorno para Jerusalém. Segundo líder, em ordem cronológica, Esdras. Esdras é um homem excepcional. Podíamos dizer que Esdras é um homem assim, uma mente brilhante, sabe, um homem de Deus, uma pessoa de uma inteligência excepcional, um homem que conhecia a lei de Deus em um tempo em que ela era extremamente escassa. Conhecer a lei de Deus enquanto você morava na Babilônia não é para qualquer um. Então Esdras era um homem excepcional, um sacerdote, descendente de Arão, um homem de Deus, e Esdras é levantado pelo Senhor. Por quê? Porque quando Zorobabel retorna com os exilados na primeira leva,
Zorobabel vai reconstruir a cidade e vai começar a reconstrução do templo. Então, no livro de Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6, não tem Esdras, tá? Esdras entra no capítulo 7. Esdras, o personagem, o homem, o sacerdote Esdras, só vai entrar no capítulo 7. Mas do 1 ao 6, do livro de Esdras, que ele, como escriba, vai relatar, vai escrever, vai falar sobre Zorobabel e sobre esse trabalho de reconstrução da cidade e do templo. Porque o que é Jerusalém sem o templo do Senhor? Então, nesse processo de reconstrução do templo, o povo, apesar dos desafios, consegue reconstruir, mas uma coisa é reconstruir o templo, outra é reformar o culto. Templo não é culto. Você pode ter templo e pode não ter culto. Pode ter templo e pode não ter uma vida espiritual. Então, Esdras é levantado para fazer uma reforma espiritual. A reforma espiritual de Esdras é pegar o templo pronto, mas fazer com que esse templo faça sentido na vida das pessoas. Que haja uma restauração, um avivamento no povo de Deus. Terceiro homem que o Senhor levanta nesse período, Neemias. O povo está aprendendo, o povo já está organizado, já está assentado, o povo já está trabalhando, as famílias já estão todas com um certo grau de prosperidade, o templo foi construído, o povo desandou, mas Esdras veio, chamou o povo a responsabilidade, houve uma restauração, houve um avivamento, mas a cidade precisava agora ser reforçada, porque aquela região era muito sujeita a invasões, existiam muitos inimigos do povo de Deus ali na circunvizinhança. Então Neemias é levantado pelo Senhor, o copeiro do rei é levantado pelo Senhor para reconstruir os muros de Jerusalém. Não só os muros, mas também, como ele é um homem de Deus, ele também vai ser uma influência positiva na vida daquele povo. Então, Zorobabel, Esdras e Neemias. Nós vamos perceber que esse retorno do povo hebreu até Jerusalém se assemelha também, meus irmãos, à nossa jornada de fé. Nós também fomos chamados de volta para Deus. Antes éramos, sem Cristo, como ovelhas desgarradas, cada uma se desviando pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor nos chamou, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós e nos chamou de volta. Estávamos na Babilônia espiritual, que significa mundo. Lá em Apocalipse vai dizer, caiu a grande Babilônia. Significa os valores, os princípios, o sistema deste mundo. Éramos habitantes da Babilônia, mas agora o Senhor nos chama de volta para o Israel espiritual. E nós vamos perceber que assim como Deus comandou Zorobabel, Esdras e Neemias, e assim como houve alguns percalços nesse mover que dificultaram esse processo de restauração, assim também nós, queridos. Apesar de termos retornado, de Deus nos ter chamado da Babilônia para o Israel espiritual, nós também precisamos tomar cuidado para que a gente possa completar esta nossa carreira e, de fato, completarmos aquilo que Deus tem planejado para nós. Porque Deus planejou que o povo voltasse para Jerusalém, mas muitos permaneceram no meio do caminho, muitos não quiseram voltar para Jerusalém. Os irmãos sabiam disso. Muitos ficaram na Babilônia, porque estava muito bem, já estava secularizado, por assim dizer. Então essa jornada, meus irmãos, espiritual do povo hebreu se assemelha à nossa jornada espiritual. E o que nós vamos aprender com essa jornada? Primeiro, queridos, nós aprendemos que Deus nos conduz soberanamente em nossa jornada. Meus irmãos, não depende só de nós. Na verdade, não depende de nós, mas depende do Senhor com a sua mão poderosa nos conduzir. Volte aí no versículo 1. Vamos ver como Deus é soberano, meus irmãos, na história da humanidade e na sua história. Porque quando eu digo, olha, Deus é soberano na história, parece que é algo fora. Mas quando nós dissemos, olha, Deus é soberano na sua história,
Isso tem que fazer algum sentido para nós. Nós vamos ver que no primeiro reinado, no ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor o quê? Despertou o coração de Ciro. Foi Deus, meus irmãos, que despertou. Foi Deus que conduziu o coração de Ciro. Foi Deus que pegou na mão de Ciro e disse: Ciro, você vai ser levantado para trazer de volta ao povo judeu para Jerusalém. Ciro, você será o meu instrumento para cumprir a minha vontade. Olha o versículo 2. E aí Ciro vai dizer: o Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém. Qualquer do seu povo, diz o verso 3, que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Meus irmãos, prestemos atenção aqui agora. Deus, ele planejou algo para a humanidade. O que é que Deus planejou para a humanidade? Quem está fazendo o estudo bíblico, que nós estamos falando, incentivando, eu mandei o guia para vocês, posso remandar o guia. No segundo estudo, nós vamos relembrar que o grande dilema da humanidade é que ela não consegue se salvar. O grande dilema da humanidade é que nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e eles são tão grandes que eu mesmo não consigo fazer nada para pagar os meus próprios pecados. Por mais que eu faça coisas boas, isso não é suficiente, porque o padrão de Deus é muito alto. E aí a resposta de Deus para esta humanidade é o amor dele, que tem o seu ápice em Jesus Cristo. Percebe? Então Deus, ele olha para a humanidade e ele acolhe a humanidade. E ao longo da história da humanidade, nós vemos o dedo de Deus conduzindo as pessoas, o povo, os humanos, a fim de que eles possam se reconciliar com Deus. Por isso, meus irmãos, quando eu falo que Deus conduz soberanamente as nossas vidas, é porque Ele conduz soberanamente a história. Todos os acontecimentos históricos Deus conduz a fim de que complete o seu plano de salvação. Para os irmãos terem uma ideia, coloque aí um arquivo que eu entreguei para vocês. Tem aí cronologia. Eu fiz essa cronologia, quer dizer, eu fiz não, né? Eu só fui colocando as datas, né? Observe, meus irmãos, como essa cronologia bíblica do Antigo Testamento nos ajuda a compreender essa soberania de Deus. Primeiro nós temos a criação. Posso passar por aqui? Muito bem. Então nós temos primeiro, meus irmãos, a pré-história bíblica. O que é pré-história bíblica? A gente não pode datar com muita clareza, né? Mas nós vamos ter aí, segundo os relatos do povo hebreu, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, ou, segundo os judeus, eles datam o ano exato do nascimento de Adão, 3.760. Se você acha que a Terra tem bilhões de anos, você não está dentro da cronologia bíblica. Você pode achar que a Terra tem não sei quantos trilhões de anos. Melhor ler o Senhor dos Anéis, meu irmão. Melhor ser para ficção, melhor ler o Senhor dos Anéis. A Terra não tem bilhões de anos. Então, segundo a cronologia tradicional bíblica, é em torno de 4.000 anos antes de Cristo, que Adão aí entra em cena, tá certo? A criação, Adão e Eva no jardim, e aí entra o deslize, Caim e Abel, Noé, o dilúvio. Essa é a parte da chamada pré-história bíblica. Deus, ele cria, ele tem um propósito, Deus tem um plano, e ele coloca a humanidade, ele cria o planeta Terra, ele cria os seres, as aves, né, os animais terrestres. Deus cria tudo isso. Estamos na pré-história bíblica. Depois, nós temos aí os patriarcas, que é quando a coisa desanda, Deus tenta com Adão e Eva, não dá certo, Adão e Eva escapolem,
pisa na casca de banana. Aí ele vai ali, vai lá, aquela coisa, tenta ver se a humanidade consegue aprender com o erro do jardim do Éden. A humanidade não aprende, Deus manda destruir. Via dilúvio. Reconstrui com a família de Noé. E a família de Noé, dessa vez, vai dar certo. Eles vão aprender, porque foi dilúvio. Já teve a expulsão do jardim do Éden. Não aprende, faz a torre de Babel. Aí Deus chama Abraão. Cerca de 2.000 anos antes de Cristo, há 4.000 anos de nós. Por isso, meus irmãos, só um parêntese aqui. Acho que isso é uma heresia particular, mas se for, irmãos, delete. Eu acho que nós estamos em um ponto de inflexão na história da salvação. Por quê? Deus chamou Abraão e essa cronologia da pré-história, há teólogos que pensam diferente, é normal, mas essa daí não, essa aqui agora já é uma cronologia bastante condensada, todo mundo crê, tudo normal, tá? Porque existe os relatos dos judeus, então nós estamos num ponto de inflexão, ou seja, Deus chamou Abraão há 2.000 anos antes de Cristo, e nós estamos vivendo 2.000 anos depois de Cristo. O chamado tempo dos gentios está exatamente a mesma coisa do tempo dos judeus. Se fôssemos colocar em uma balança, nós estamos aí em um tempo bastante propício para a volta de Cristo. Porque tempos iguais, tempo dos judeus, tempo dos gentios, que é aquele que nós estamos vivendo após de Cristo. Então, 2.000 anos, Abraão sai de Ur dos Caldeus, tem os seus filhos da promessa, depois Jacó e seus filhos deixam aí em Canaã, mais ou menos nisso. Nós temos o Êxodo, que é o retorno, porque lembre-se que na época de Abraão há uma grande fome, na época de Jacó, desculpe, com Abraão também, mas em Jacó é a grande fome, em Israel, e José vai para o Egito para ser o celeiro do mundo, e o povo vai para o Egito e fica lá 400 anos. Então agora, nesse período, Deus levanta Moisés, há 1.500 anos antes de Cristo, há 3.500 anos antes de nós, saída do povo hebreu, e nisso tudo, meus irmãos, é o que? É Deus conduzindo a humanidade, Deus conduzindo, mostrando que Ele é Deus por meio de um povo, porque Deus seleciona Abraão, Deus seleciona um povo para dizer, é por meio desse povo que as nações conhecerão quem eu sou. É por meio desse povo que o mundo me conhecerá. Depois nós temos a conquista de Canaã, mais ou menos em 1400, por Josué, sucessor de Moisés, divisão da terra. Nós temos agora o período dos juízes, que começa por volta do ano 1350, que vai demorar algo em torno de 330 anos, ou arredondadamente 300 anos. Nesse período dos juízes, eles vão servir de líderes políticos, mas também líderes religiosos. São pessoas que lideram, são líderes políticos, mas também espirituais, e vai chegar agora ao período da monarquia. Nós temos a monarquia em Israel, nisso Deus sempre conduzindo a história. Nós temos a monarquia em Israel, que é o Reino Unido, começando no ano 1000 a.C. com Saul, primeiro rei. O filho de Saul, Isbosete, reina 2 anos, mas não chega a ser sobre todo Israel, porque ele vai reinar em Israel, mas Judá reconhece Davi, tá certo? Então, no Reino Unido mesmo, vai ser Davi que vai ser o segundo rei, e na sequência Salomão, o filho de Davi. Então, nós temos aí Deus agora tentando trazer o povo, dizer, olha gente, vamos estar, você é o meu povo, eu quero conduzir vocês, mas aí queridos, o povo não conduz, não deixa ser conduzido como Deus quer, e aí entra o reino dividido, com Roboão, né, que é o filho de Salomão, nós temos aí depois a divisão do reino em dois, reino do norte com Roboão, reino do sul com Judá, que vai ser Roboão. Nós temos aí agora o período do cativeiro, e aí agora eu vou parar um pouquinho para a gente compreender Esdras e Neemias. No ano 722, o reino do norte vai para o cativeiro assírio. Isaías vai profetizar nesse período, e eles deixam de existir. As 10 tribos deixam de existir. Vão para a Síria, e
era a forma de trabalho da Síria era, a gente pega os exilados, traz para a gente e manda outros para a região. Então, repovoou a região da Síria, de Samaria, com pessoas de diversas nacionalidades. Judá permanece firme, Jerusalém permanece em fé, né? Porém, meus irmãos, isso não vai demorar muito tempo, porque o mundo geopolítico da época estava fervendo. Então, a Síria estava como império, mas existia o império dos caldeus que estava renascendo, os babilônicos renascendo. Nabucodonosor, em 605, já era general, não era ainda o rei. Começa a primeira deportação para a Babilônia. No ano 597, cerca de 10 mil pessoas foram levadas ao cativeiro, inclusive o profeta Ezequiel também foi levado cativo. E por fim, no ano 586, já com Nabucodonosor como agora o rei, enfim, Jerusalém é destruída, saqueada, o templo é totalmente derrubado, a Arca da Aliança se perde para nunca mais ser reencontrada. O templo que vai ser reconstruído em Esdras, os irmãos sabiam que o templo de Esdras não tinha o Santo dos Santos. Não tinha mais Santo dos Santos, porque não tinha mais a Arca da Aliança, que tinha dentro dela a porção do maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Não tinha mais. O que existia, segundo historiadores, no templo de Esdras, que Zorobabel vai reconstruir, era uma pedra, um memorial, como se fosse aqui uma placa dizendo, aqui era o Santo dos Santos. Jerusalém é totalmente destruída, não fica nada com nada, aí o povo é levado, meus irmãos, para o cativeiro da Babilônia, por conta de quê? Dos pecados. Mas estamos falando de quê? Da história da salvação. Deus tem um plano para o seu povo, Deus quer resgatar o seu povo, Deus escolheu o seu povo. Então Deus, quando envia o povo para a Babilônia, não era para ser para sempre. O profeta Jeremias havia profetizado que seriam 70 anos de cativeiro. E como nós lemos em Esdras capítulo 1, versículo 1, Deus coloca no coração do rei Ciro, quando chega no momento adequado, para que o povo volte, vai voltar aos poucos, em deportações. E então, meus queridos, no ano 538, o edito do imperador persa Ciro é feito. Então, nesse ano começa a vir a primeira deportação para voltar aos exilados de Judá. Depois, em 536, Zorobabel traz cerca de 50 mil judeus de volta para Jerusalém e começam as obras do templo. Não foi fácil as obras do templo, porque quando o povo chega em Judá, eles começam a ficar assentados, começam a plantar, começam a colher, começam a fazer casas bonitas, e aí os profetas começam a denunciar, dizem, vocês têm casas bonitas, casas com laje, porque quem tem casa com laje é rico, né? Casas com laje, laje grande, bonita, grande, e o templo de Deus está aí. E aí começa, meus irmãos, a obra com os profetas. Em 516, termina a obra do templo, o templo foi dedicado ao Senhor. E aí, queridos, o rei Artaxerxes da Pérsia, porque agora não era mais, lembre-se, a partir de Ciro, Dario, o persa, e Artaxerxes, não é mais o Império Babilônico, agora é o Império Persa, que vai demorar uns 300 anos, vai durar uns 300 anos. Então, o rei Artaxerxes agora da Pérsia autoriza Esdras e mais alguns milhares de judeus a voltarem para Jerusalém. Propósito, restaurar a adoração no templo e ensinar e fazer cumprir a lei de Moisés. Neemias agora, meus irmãos, 445, 13 anos depois da chegada de Esdras, o mesmo rei Artaxerxes agora permite que o seu copeiro Neemias volte para Jerusalém, a fim de completar a obra de Deus, de reconstruir Jerusalém como símbolo do cuidado de Deus para as pessoas, como símbolo do proto-evangelho, do evangelho inicial. Por isso que Deus tinha
esse propósito. Em 433, Neemias voltou ao serviço do rei persa e durante sua ausência os judeus voltaram a cair em pecado. Início do período intertestamentário. E Deus está conduzindo. Veja, Neemias vem, reconstrói. Já tinha feito uma revolução espiritual 13 anos antes. O povo, meus irmãos, começa a adorar, começam a voltar. Nós vamos ver aqui rapidamente que eles fizeram ações práticas sobre isso. Neemias vem, mas na volta de Neemias, porque Neemias era um funcionário. O rei Artaxerxes autorizou Neemias, mas ele não dispensou Neemias. Depois Neemias teve que retornar, 12 anos depois de serviço. Ele era um copeiro competente. E o Artaxerxes queria ele que retornasse ao seu posto. Depois disso, Neemias volta. Os sacerdotes é que teriam agora a incumbência de continuar ensinando o povo de Deus. Não dá certo, desanda. Entra agora, meus irmãos, o mundo está em efervescência. O mundo aí é muita briga de império. E aí nesse período interbíblico, meus irmãos, vai surgir esse camarada aí, Alexandre o Grande. Chamado assim, Alexandre o Grande. Conquista o Império Persa. E Alexandre tem uma ideia megalomaníaca. Ele quer dominar o mundo colocando a cultura grega, a língua grega. Hoje a gente tem grego, o Novo Testamento foi escrito em grego por conta desse camaradinho aí, de Alexandre. E ele então quer expandir, mas o ministério, a vida dele é lenta, é curta, e após a morte de Alexandre o império é dividido entre seus generais. E aí nós temos duas dinastias, a Ptolemaica, dos Ptolomeus e dos Seleucidas. E aí a região de Jerusalém está enfervecida. É império chegando, império saindo, e a gente querendo ensinar a palavra de Deus, e Deus diz, olha, eu tenho um plano para vocês. Vem império, sai império, não tem problema. E ainda vocês têm a palavra de Deus. É um mundo muito agitado, meus irmãos. Estamos chegando. E aí, queridos, no ano 128, eu pulei não. Pronto. No ano 128, a Judéia e Israel passam para o domínio do Império Seleucida da Síria, porque os dois impérios brigavam entre si. Ptolomeus do Egito sempre brigava com o Império dos Seleucidas, que era a Síria, né, e da região da Macedônia. E aí em 128 eles conseguem. O que acontece, meus irmãos? Atenção agora. Os Ptolomeus deixavam os judeus cultuar em paz. Mas os Seleucidas não. Eles começam a perseguir. E no ano 175, Antíoco IV Epifânio, que segundo alguns é aquele da quem havia profetizado, o abominável da desolação. Antíoco IV Epifânio sobe ao trono Seleucida e tenta helenizar toda a região, promovendo a proibição das práticas religiosas judaicas. Esse homem tentou destruir todos os exemplares da Bíblia da época. A Bíblia da época era o Antigo Testamento, sobretudo o Pentateuco. Ele tentou, meus irmãos, destruir todos os exemplares. Mas nessa época havia muitas pessoas, comunidades monásticas que saíam. Os manuscritos do Mar Morto é um exemplo desse, de irmãos zelosos que grudaram na Bíblia, foram embora e transcreveram outras cópias e mantiveram a palavra de Deus acesa. Esse homem, meus irmãos, sacrificou um porco no templo, colocou Seleucida, de Antíoco IV Epifânio, e ganham. Então começa aí o início, né, da dinastia Hasmoneana, que governa a Judéia até 63. E aí em 63, a fim de que se cumprisse o plano do Senhor, entra esse império, que vai ser um império gigantesco, que vai demorar aqui
até o ano quinto século. Quinto, sexto século depois de Cristo. Estamos falando do Império Romano. A Judéia conquistada pelo general romano Pompeu, tornando-se uma província romana. E o plano do Senhor continua firme de anunciar o Evangelho. Herodes o Grande é nomeado rei da Judéia pelos romanos, e no ano 4 a.C., Herodes morre. E aí, meus irmãos, no ano 4 a.C., no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. É Deus, meus irmãos, conduzindo a história, o plano de salvação. É dinastia que vem, dinastia que vai, mas Deus conduz tudo e todos, para que nós possamos, meus irmãos, entender que não é por nossa força. Então, meu irmão, na sua jornada de fé, não fique agora ansioso se você vai conseguir ou não. É esse Deus que acabamos de contar a história da salvação. É esse Deus que conduz a sua vida. Esse Deus não é capaz de conduzir você, que não é nem um Alexandre o Grande. Você é Zezinho, Juquinha. Nós não somos nada, meus irmãos, dentro da história da humanidade. Mas Deus conduziu tudo, e a Bíblia vai dizer que quando quando se completou os tempos, Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus conduziu tudo isso, meus irmãos, a fim de que nós cheguemos ao pleno da vocação em Cristo Jesus. Porém, essa é a parte de Deus. Agora vem a nossa história. Na nossa jornada espiritual, meus queridos, nós enfrentaremos dificuldades para que possamos chegar no Israel espiritual. Por quê? Assim como Deus conduziu o povo hebreu nesse retorno, o povo hebreu, ao retornar para Jerusalém, eles enfrentaram forte oposição e desafios. Volte lá, queridos, agora para Esdras. E nós vamos ver que, primeiro, o povo, os exilados, vamos chamar assim, tá? Os exilados de Judá, primeiro, para permanecer no propósito de Deus, teve que enfrentar desafios internos. Primeiro desafio interno, olha agora, presta atenção, o desânimo dos idosos. Esse pastor vai falar da gente agora, temos que aprender. Porque, meu irmão, idoso murmurando, gente murmurando é ruim, e aquele idoso que só murmura é pior ainda. Olha aí, Esdras 3, verso 12. Muitos sacerdotes dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. E o verso 13 vai dizer: não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som de choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Estou no 13 já, viu? Quando o povo voltou para Jerusalém, com Zorobabel, começou-se a reconstrução do templo. Pense comigo, templo de Salomão. O texto vai dizer que Salomão fez com que a prata em Jerusalém fosse igual a pedra. Os utensílios de Salomão eram de ouro. O cara era rico, muito rico, mais poderoso da sua época. Imagina como era o templo que ele tinha feito. E aí, Salomão vai construir esse templo aí, dentro da cronologia bíblica, por volta aí, meus irmãos, do ano 950 a.C. O templo vai demorar uns 500 anos, e cada vez mais implementando melhorias. Essa turma, quando foi exilada, quanto tempo demorou o exílio? 70 anos, mas houve deportações antes. Cerca de 35 anos já na Babilônia, houve a primeira deportação.
Então, algumas pessoas que estavam em Jerusalém, com mais ou menos 20 anos, 18 anos, conheciam muito bem o templo. Foi para a Babilônia e com 50, 60 anos, 70 anos, voltou. Quando voltou, viu destruído o templo e aí foram reconstruir. Aí eles lançaram o alicerce. Quando lançaram o alicerce, que eles foram ver, começaram a chorar. Mas o povo não precisava daquele choro, meus irmãos. O povo precisava ser animado. Porque não tinha mais como ter aquele templo de Salomão. O templo de Salomão era muito bonito. E agora o que Deus foi fazer foi um puxadinho, uma coisa mais, sabe? Era uma coisa mais zipada. Então o povo teve que enfrentar esse desafio interno do desânimo dos idosos, mas ainda, meus irmãos, teve que enfrentar desafios externos. Porque pessoas da região não queriam Eliseu, que o templo fosse reconstruído. Olha agora Esdras 4, a partir do verso 4. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuassem a construção. Como? 5. Pagaram alguns funcionários, pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem o plano deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, o rei da Pérsia. Se não fosse Dário, se não fosse Dario, nossa, Dário. Se não fosse Dario, o persa. Então, até Dario, o rei da Pérsia, no início, verso 6, no início do reinado de Xerxes, ou Artaxerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Está lá Esdras, capítulo 4, dos versos 4 a 6. Meus irmãos, a obra ficou parada. O povo realmente, e essa turma aqui, se os irmãos lerem, os irmãos vão perceber, quando eu fui ler a carta que eles fizeram, meu irmão, deu um relé, né? Deu uma de bajuladores, meus irmãos. Olha, o comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante dos seus companheiros, os juízes de Ereque, as outras nações, Aníbal, tal, e vem ao rei Artaxerxes, a carta de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós de tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for construída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Meus irmãos, que bajulação, e mentira, eles não deixariam de ser vassalos. Aí ele diz, olha, agora, visto que estamos a serviço do palácio, e não nos é conveniente ver a desonra do rei, o rei Artaxerxes, meu irmão, não estava nem aí para esse perigo de terra. A Pérsia, nesse momento, era gigante. Ela só vai perder para Alexandre, o grande, naquela batalha. Tem até um filme que narra isso, né? Não sei se é os 300. Enfim, a Pérsia nesse período agora, meus irmãos, ela é muito grande, ela não está nem aí. Então, o império estava sendo ameaçado por um templo. Aí ele diz, olha, faça agora uma pesquisa nos arquivos e você descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática e uma terra de revoltas desde as épocas antigas. Em parte é verdade. Mas quando chega no rei Dario, meus irmãos, nós vamos perceber que tudo é uma questão de ênfase. Enquanto os inimigos de Israel fazem uma carta enfatizando a parte ruim, depois, quando Dario assume o poder, manda-se uma outra carta dizendo, rei, olhe nos arquivos e veja se Ciro não editou uma norma dizendo para o povo retornar. E aí eles vão olhar, vão perceber, e Dario vai dizer, olha, façam
pague do tesouro real todas as despesas, e quem se opuser, mate. Tudo bem que a política naquela época era meio difícil, né? Então, tudo, meus irmãos, é ênfase, mas eles tiveram que enfrentar os desafios. Por quê? Porque uma jornada espiritual não é uma jornada fácil, mas apesar dos desafios, meus irmãos, o povo contava com a ajuda de Deus, por meio de seus profetas. Abra aí agora Esdras 6, no verso 13. Então, em vista do decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles os cumpriram plenamente. Desta maneira, diz o verso 14, os líderes judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pelo quê? Encorajados pelo quê, meus irmãos? Não foi por anjo que foi lá, não. Um anjo pedreiro, um anjo arquiteto. Deus mandou um anjo arquiteto, um anjo engenheiro civil e um anjo pedreiro. Olha, ele mandou um anjo ajudante de pedreiro. Pensa um anjo bom. Não. Pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus de Israel. O que nós aprendemos aqui, queridos? Que nas dificuldades que surgem, eu preciso voltar para a palavra de Deus, porque é nela que eu vou conseguir o encorajamento. O encorajamento que nós precisamos está na palavra de Deus. O encorajamento que você deve fazer para um outro irmão está na palavra de Deus. Não vai encorajar fora da palavra de Deus, porque não vai ser um encorajamento bíblico. Mas por fim, queridos, nós vamos ver agora uma coisa muito importante. Você e eu fomos chamados da Babilônia para o Israel espiritual. Deus, o Deus da história, o Deus Todo-Poderoso, soberanamente nos guia, assim como guiou a história da humanidade, assim como guiou os israelenses de volta a Jerusalém. Apesar de Deus estar nos guiando na sua soberania, nós enfrentamos dificuldades, desafios, mas somos orientados a voltarmos para Ele, pela palavra, para que possamos completar a nossa carreira espiritual. Mas em terceiro lugar, e não menos importante, pelo contrário, você está disposto a desfazer-se de tudo que possa estar impedindo você de completar a sua jornada espiritual? Você ama mais a Deus sobre todas as coisas? Você está disposto a negar a si mesmo? Está disposto a carregar a sua cruz? Porque agora Esdras entra em ação no capítulo 7. Esdras, quando ele retorna, meus irmãos, para Jerusalém, ele tem uma missão muito clara. Bote aí Esdras 7:10. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. Mas não só para ele, era a missão de Esdras. Ia ensinar os seus decretos e os seus mandamentos aos israelitas. Essa era a missão de Esdras. Não era construir muro, não era construir o templo, era ensinar a lei do Senhor e a ensinar o povo a lei e a ensinar a praticá-la, porque ele fazia isso primeiramente. Mas, meus irmãos, quando Esdras, ele chega em Jerusalém, ele vai para Jerusalém, Esdras ele vai tão convicto para Jerusalém, que ele entende a que Deus ele está servindo, e ele entende isso tão perfeitamente, que é o que ele vai dizer. Abra em Esdras 8:22. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos proteger dos inimigos na estrada, pois lhes tínhamos dito, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos que o abandonaram. Esdras tinha total convicção de que era Deus que estava conduzindo ele de volta a Jerusalém, que ele não pede escolta. Neemias será escoltado, porque Neemias é da corte, é outra história. Mas Esdras não era da corte. Então ele diz, olha, eu tive vergonha de pedir escolta, porque desde aquela época que a bandidagem existe. E as estradas, meus irmãos, sempre foi o lugar mais
preferido dos salteadores e ladrões, porque o povo passava nas caravanas, era assaltado. Esdras disse, olha, eu não pedi. E o verso 23 vai dizer, por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. E ele, 23, passa aí, Vinícius. E ele, durma não, nos atendeu. Mas, meus irmãos, quando Esdras chega em Jerusalém, ele vê uma coisa terrível. Esdras 9, versículo 1. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos hititas, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Quando Esdras chegou, meus irmãos, ele viu que o povo, mesmo tendo sido conduzido com mão poderosa para Jerusalém, mesmo sabendo que estavam no cativeiro babilônico por conta desses pecados, eles voltaram a praticá-los. Voltaram a praticá-los. E Esdras vai dizer que eles praticaram diversos pecados, mas um chamou mais a atenção de Esdras, porque simbolizava todos os outros. Era o verso 2 aí. Ele e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Casamento misto. Nesse período, mostrado aí por Esdras, foi um dos principais, ou principal fator para a destruição de Israel. E Esdras vai dizer no versículo 3, que quando ouviu isso, rasgou a túnica e o seu manto, e arrancou os cabelos da cabeça e da barba, e se sentou estarrecido. Esdras sabia, meus irmãos, que a causa do cativeiro babilônico foi justamente isso. Foi as práticas repugnantes de adorar Baal, Asterote, de adorar Será, de adorar os deuses da região dos cananeus, as práticas repugnantes de afastar-se do seu Deus, os casamentos mistos, tudo isso foi o motivo pelo qual o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia. E agora o povo volta a cometer o mesmo erro, e Esdras olha, meus irmãos, para Deus, e Esdras fica constrangido. O amor de Cristo nos constrange, diz Paulo. E ele já ficou constrangido porque diz, meu Deus, o Senhor trouxe esse povo de volta. E esse povo não aprende com os seus erros. Esse povo é contumaz de coração, é um pecador impenitente. E então, meus irmãos, no versículo 4, todos que tremiam diante da palavra de Deus de Israel, reuniu-se ao meu redor, agora ao meu redor, porque agora é Esdras escrevendo a vida dele, por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Mas Deus tem um plano para o seu povo. E Deus muda o coração do seu povo. E o povo tem um coração mudado. E é em Esdras 10, versículo 1. Enquanto ela estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, verso 2, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras, fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos, mas apesar disso ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta, olha agora, meus irmãos, o custo do discipulado. Mandemos agora de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Já imaginou a cena? Já imaginaram a cena, meus irmãos? O
tanto de homens, especialmente agora, imagine a cena, mulheres retornando para a Filístia, para as regiões Cananeia, com seus filhos, chorando. Mas nesse período aí, foi a vontade de Deus. Pesado, né, irmãos? Mas quem disse que andar com o Senhor é um caminho largo? Pastor, mas eu me casei num casamento misto, eu vou fazer isso? Não, meus irmãos, você não vai fazer isso. Hoje não se faz isso, obviamente. Mas você deve estar aí tendo suas dificuldades na sua jornada. Porque não é aquilo que Deus nos ensinou. Mas para esta época, Deus determinou isso para ensinar o povo o zelo acerca da lei de Deus. E essas mulheres e crianças voltaram para as suas terras e foi um grande choro, meus irmãos, na região de Jerusalém. Mas por conta disso, Deus restaurou o povo de Israel, que tinha acabado de voltar do cativeiro, por conta dos problemas do seu pecado. E nós, meus irmãos, estamos dispostos a lançar mão de todo o pecado para continuarmos a jornada espiritual? Quero concluir com Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 12. Portanto, Hebreus 12, verso 12. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quero trazer aqui, irmãos e irmãos, algumas aplicações finais. Vou até ler e não vou comentá-las, para a nossa reflexão última acerca dessa jornada espiritual, que é semelhante à jornada do povo hebreu, dos exilados de Judá, no retorno da Babilônia. Assim como judeus, meus irmãos, nós costumeiramente nos vemos cometendo os mesmos pecados que Deus tem nos perdoado. Mas a boa notícia é que Deus não rejeita um coração contrito. Então, o tempo de voltar atrás e se arrepender é hoje. Não importa o que foi feito, ainda há tempo de você voltar para Deus. Para os judeus, reconstruir o templo de Jerusalém já demonstraria a santidade deles. Mas o livro de Esdras mostrou que a comunhão com Deus é algo muito mais sério. Muitas vezes achamos que práticas religiosas exteriores, como vir aos cultos, participar de atividades da igreja, serão suficientes para mantermos uma vida de comunhão com Deus. Mas precisamos realmente demonstrar mudança de atitude em relação aos nossos pecados, e não meramente a atos exteriores de fé. Assim como Esdras chorou pelo pecado do povo, precisamos também chorar pelos nossos pecados e pelos pecados daqueles que nós amamos. Chore pelos pecados do seu filho, chore pelos pecados do seu esposo, da sua esposa, chore pelos pecados deles. Deus ouvirá, meus irmãos, Deus ouvirá. Temos que crer nisso. Nós somos o templo do Espírito Santo e devemos ter zelo por esse templo, isto é, pelas nossas vidas, pela maneira como nós vivemos e testemunhamos acerca de Cristo neste mundo. Precisamos também ter compromisso com a palavra de Deus. Esdras era um escriba que estudava e ensinava a lei de Deus. Devemos seguir seu exemplo, comprometendo-nos com o estudo diligente da palavra de Deus e aplicando seus princípios em nossas vidas. Isso nos ajudará a discernir a vontade de Deus e a viver em obediência a Ele. Assim como o povo de Israel enfrentou oposição e desafios ao reconstruir o templo, também enfrentaremos dificuldades em nossa jornada de fé. Contudo, devemos permanecer firmes na fé, confiando em Deus e em sua providência
mesmo diante dessas adversidades. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele nos capacita a superar os obstáculos que surgem no nosso caminho, assim como capacitou os judeus exilados de Judá. A restauração do povo judeu se deu de forma coletiva. Então precisamos, como igreja, estar atentos ao que está acontecendo em nosso redor e nos colocarmos diante de Deus como agentes de restauração e de renovação, não somente na igreja, mas também em nossas famílias. Por fim, um conselho final para os líderes que atuam aqui nos ministérios da igreja. Esdras foi um exemplo de liderança íntegra e comprometida com Deus. Assim também devemos nós viver uma vida de integridade, com honestidade, justiça e lealdade a todos os princípios de Deus em nossas vidas. Isso nos ajudará a sermos um testemunho poderoso do amor e da verdade de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos, queridos, entender que a reforma espiritual que temos que empreender em nossas vidas, ela é diária, até o dia que o Senhor nos conduzir a Jerusalém celestial. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, ajuda-nos em nossas fraquezas, porque ao olharmos para os nossos irmãos judeus, em toda a história do povo judeu, mas de maneira especial aos exilados de Judá, aqueles que retornaram da Babilônia, nós nos assemelhamos a ele, Pai, em diversos aspectos. Assim como eles, nós continuamos muitas vezes errando nos mesmos pecados, pecados pelos quais, inclusive, estamos ainda pagando as consequências deles. Mas assim como o Senhor restaurou aquela nação, o teu povo, pedimos também que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos dê renovação espiritual, que o Senhor nos dê força, Pai, para que quando identificarmos um pecado, uma área de nossas vidas, que é um obstáculo para a nossa jornada espiritual, que o Senhor nos dê força para, ó Deus, colocarmos diante do Senhor esse pecado, pedimos perdão por ele e darmos uma meia volta a ele, mudando de vida, mudando de mente, mudando de atitude. Sabemos, Pai, que às vezes precisamos fazer coisas bastante radicais, porque nós entendemos que o chamado do Senhor para nossas vidas também é radical, porque não podemos amar o mundo, as coisas que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e da carne, porque aqueles que amam o mundo não estão em ti, Pai, mas nós somos do Senhor, éramos habitantes, ó Pai, por natureza, da Babilônia espiritual, mas o Senhor nos chamou para o teu aprisco, para o teu Israel espiritual, e agora nós somos o teu povo, a tua família. Então, Pai, reaviva-nos, restaura-nos, dá-nos, ó Deus, cada dia mais ânimo para vencermos todo e qualquer obstáculo que se levante contra a nossa fé, contra a nossa jornada espiritual, contra os planos que o Senhor tem para as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, caminhar, como o autor do Hebreus disse, firme nos pés, para que o Senhor nos dê firmeza nas juntas, que não sejamos, ó Deus, crentes vacilantes, crentes com um ânimo, ó Deus, inflexível. Pelo contrário, Pai, que possamos ser crentes sólidos, firmes na fé, não confiando em nós mesmos, mas confiando no Senhor, que governa a história e as nossas vidas de forma soberana. Nossa gratidão, Pai, porque apesar disso tudo, nós confiamos que o Senhor completará a boa obra que começou em nós, em Cristo Jesus. Por isso, ao Senhor, toda a honra e toda a glória em nome de Cristo. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso soberano amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo permaneça com a tua igreja e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Teremos intervalo e em instantes começaremos a escola dominical. Nossa gratidão aos visitantes. Temos aqui uma família, né, que está já aqui no Rio, é do Rio, mas já está aqui em Aracaju, né? Não sei se é o Henrique, não é isso? Henrique, a Mônica
e a Luísa. Deus abençoe, viu? São muitos bem-vindos aqui em nome de Jesus. Vocês têm mais algum visitante? Creio que não. Tenham todos uma manhã maravilhosa. Então podemos ir no banheiro, tomar uma água, depois escola dominical. Nosso momento de avisos. Às terças-feiras, às 19h30, no Projeto Esperança, temos as nossas reuniões das organizações missionárias. Não fique de fora. Às quintas-feiras, às 19h30, aqui na igreja, temos o culto de oração. Vamos adorar a Deus juntos. Aos sábados, às 6 horas da manhã, nós temos nosso culto de oração. Nos dias 16 e 17 de junho, na primeira Igreja Batista de Itabaiana, vai acontecer o Congresso Multiplique-se. Se você tem interesse em participar, tem uma taxa de R$40 e você pode falar comigo ou com o irmão Dani. Graça e paz, igreja, que Deus os abençoe. O culto já vai começar, mas um momentinho da sua atenção. Nesse mês de junho, estamos entrando na campanha de missões estaduais. Então, pedimos que cada membro ore por uma cidade do nosso estado. São 75 cidades aí que nosso estado tem. Se escolher pelo menos uma aí ou duas para estar orando, estar ajudando nessa corrente de oração, será bênção. Será uma bênção maravilhosa para esse nosso estado.